Esses dois que estão aparecendo aí na sua tela é João Vitor e Igor dos Santos Rodrigues, de 13 e 12 anos de idade, que no ano de 2008 foram encontrados mortos dentro de sacos pretos por coletores de lixo. Os responsáveis eram pessoas que deviam cuidar e amar, o pai e a madrasta. A história desses garotos é algo muito triste. Abandonados pela mãe, ficaram aos cuidados do pai, João Alexandre, e da madrasta, Eliane. Como todas as crianças, galera, eles aprontavam, obviamente, faziam uma cagada ou outra, coisa de criança, sabe? Pequenos delitos, igual dizem, né? Só que eles eram punidos severamente, eram espancados, principalmente pela madrasta Eliane. Além de serem punidos com uma rigidez totalmente desnecessária, ainda existiam os maus tratos em geral. Conforme eles foram crescendo, né, 13 e 12 anos, a criança, né, vamos dizer assim, ela vai criando uma certa maturidade, ela começa a ver o mundo de uma forma diferente. Diante de todos esses maus tratos, de tudo isso que eles sofriam, eles resolveram que a solução era fugir. E então foram encontrados vagando pela polícia civil da cidade de Ribeirão Pires, que era onde eles moravam, né? A polícia então encaminhou eles para a delegacia e o delegado levou-os para o conselho tutelar, né? Lá eles fizeram a sua denúncia, relataram, né, o que passavam, o que sofriam dentro de casa, mas não adiantou muito. Eles foram levados, né, pelo próprio órgão para de volta de seu lar. Este é um caso que nos abre espaço para vários questionamentos. Estas crianças, elas pediram ajudas para vizinhos, para amigos, sabe? Para pessoas na rua e até mesmo para o conselho tutelar e não foram atendidas, não foram ouvidas e o resultado foram encontradas mortas dentro de sacos de lixo por coletores. Foram encontrados dessa maneira tão brutal. Se essas crianças tivessem sido ouvidas, a chance dessa história ser diferente é muito grande. Eu não estou culpando uma ou outra pessoa, sabe? Não estou dizendo que é culpa do conselho tutelar, mas o que estou dizendo, o que estou tentando passar aqui para vocês é que pelo nosso Brasil existem muitas crianças que precisam de ajuda, sabe? Que precisam ser ouvidas, precisam ser levadas a sério, que sofrem dentro de suas próprias casas, pelos seus pais, pelos seus padrastos, pelas suas madrastas, sabe? Essas crianças precisam de voz. Não podemos deixar que casos assim se tornem algo rotineiro no nosso país. Bom, vamos continuar no final do vídeo, vamos ter uma conversa melhor sobre isso. Bom, pois bem, os garotos foram encontrados dentro de sacos de lixos. A polícia foi notificada e chegando lá, o delegado reconheceu aqueles rostos, lembrou que eram os mesmos garotos que ele tinha recepcionado na delegacia. Então ele toma a frente do caso e vai até a casa das crianças onde eles moravam, e quando chegam eles reparam que a luz está acesa, mas com a movimentação deles do lado de fora ela é apagada. Os policiais se aproximam mais da entrada da casa, da porta de entrada, e eles percebem um forte cheiro de cândida. A porta não estava completamente fechada, ela estava encostada, então os policiais aproveitam para entrar. Então se deparam com Eliane, a madrasta. Ao ser questionada sobre o paradeiro das crianças, ela diz que no dia anterior ambos saíram para ir à escola e não retornaram mais. Oh, mas espera aí. Como assim? Crianças de 13 e 12 anos saem para ir para a escola, não retornam mais, não tem nenhuma denúncia, nada, ou seja, eles não significam nada, sabe? Que tipo de cuidados que essa madrasta e esse pai têm com essas duas crianças, né? Mas isso, né, obviamente, levantou suspeita da polícia, né? Como pode crianças desaparecerem e ninguém estar nem aí? Essas crianças já vieram de um lar totalmente desestruturado, onde a mãe abandona os filhos ao cuidado do pai, João Alexandre, e vai embora. O motivo, ela alega que o João Alexandre maltratava as duas outras filhas que ela tinha de um outro casamento, porém tratava muito bem
os dois filhos dele, que eram os dois garotos, né? Então, por esse motivo, ela decide abandonar, né, os garotos que também são filhos dela e simplesmente ir embora. O João Alexandre então fica solteiro e conhece Eliane, né, a quem começa a se relacionar, mas desde o começo ela nunca aceitou os garotos, né? Logo depois que se casaram os dois, né, ela foi morar com o João e os seus filhos, né? Ela maltratava os garotos, punia severamente as crianças por cometer pequenos delitos, né, como já relatei para vocês, né? O João Alexandre não fazia absolutamente nada, tanto é que chegou aonde chegou. As crianças saíam por Ribeirão Pires pedindo ajuda de vizinhos, de familiares, de amigos e até mesmo do conselho tutelar, não foram ouvidas e o resultado? Foram mortas e suas vísceras jogadas no vaso sanitário. Na casa dos garotos, a polícia encontra dois objetos que podem ser as armas do crime, uma faca e uma foice, ambas com vestígios de sangue. No corredor haviam requisitos de um pequeno incêndio, pano queimado e algo que parecia ser pele humana carbonizada. Na máquina de lavar tinham roupas sujas de sangue. O jeito que os garotos são assassinados, o João Alexandre ele chega em casa e se depara talvez com um comportamento um tanto ruim de um dos seus filhos, então ele resolve esganar o garoto, aperta com tanta força o pescoço da criança que acaba por matá-lo sufocado. O outro, né, o seu irmão do quarto, vê aquilo, vai até o local onde o pai acabara de matar o seu irmão e chegando lá ele também é atacado pelo João. Quando os dois estão mortos, o João ele olha para Eliane e os dois dizem: agora temos um outro problema, né? Um problema maior. Então a primeira ideia que vem na cabeça deles, né, é queimar os garotos, queimar os corpos no quintal, né? Só que quando eles começam a realizar o ato, sobe um odor, um cheiro muito forte e eles percebem uma movimentação do vizinho, né? Obviamente o vizinho estranhou aquele forte cheiro, né? Então eles resolvem apagar e desistir daquela ideia. Levam os corpos para dentro de casa de novo e lá eles cortam os corpos dos garotinhos, colocam em sacos pretos, as vísceras são jogados no vaso sanitário. De início a polícia não encontra essas vísceras, né, vai encontrar mais tarde na reconstituição do crime. A polícia então, com esse turbilhão de provas, né, leva a Eliane para a delegacia. Chegando lá, ela nega o crime, diz que não tem nada a ver com isso e insiste na sua mentira. Até que a polícia resolve blefar e falar: olha, então o seu filho mais velho é o principal suspeito, né? Nesse momento, ela resolve confessar. Ela diz que teve participação no crime, mas o autor foi João Alexandre, que no momento estava trabalhando como se nada tivesse acontecido. E então a polícia vai buscar ele. Chegando na delegacia, ele obviamente nega o crime, né? Então ele é levado ao IML para reconhecer o corpo dos seus dois filhos, né, que ele havia tirado a vida tempos atrás. Chegando no IML, ao se deparar com aquela cena, ele não aguenta e confessa o crime à polícia. Quando a polícia chega na casa para fazer a reconstituição do crime, eles percebem um enorme cheiro de podre que vem do esgoto, que vem do encanamento da casa. Então é chamada uma outra equipe, né? E eles resolvem examinar o que seria aquilo, né? Quando eles veem, são as vísceras das pobres crianças. Em 2010, Eliane Aparecida Rodrigues, de 36 anos, e João Alexandre Rodrigues, de 40, foram condenados pela morte e esquartejamento dos irmãos João Vitor e Igor dos Santos. Eliane foi condenada a 59 anos de prisão e João Alexandre a 67 anos. Eles foram julgados por homicídio qualificado, motivo torpe, meio cruel, ocultação de cadáver e por dificultar a defesa das vítimas. Agora eu quero saber de vocês. Vamos ter uma conversa. O que vocês acharam da pena que foi dada para o João Alexandre e para a Eliane?
Vocês acharam que foram penas contundentes, foram penas justas? Lembrando que no Brasil, uma pessoa não pode ficar mais do que 30 anos na prisão, né? E temos que levar em conta também de que ela nunca fica atrás das grades por todo esse tempo, né? Uma coisa bem triste, né? Porque um cara que foi apenado a 69 anos de reclusão e a outra a 57 anos não podem voltar a reintegrar a sociedade, onde tem pessoas de bem, né? Lembrando isso, né? E eles são um perigo para a sociedade, porque uma pessoa que mata, né? Duas pessoas no caso, que matam duas crianças, esquartejam o corpo, né? Antes, na verdade, tentam botar fogo, depois esquartejam o corpo, colocam os restos em sacos de lixos, pegam as vísceras e jogam no esgoto, jogam no vaso sanitário. Na minha opinião, uma pessoa dessa não tem condições de voltar à sociedade, né? Ou ela tem que ficar em uma espécie de manicômio judiciário, ou tem que ficar atrás das grades. Porque uma pessoa que tem coragem de fazer isso, ela tem coragem de fazer qualquer coisa. E isso não é só o Gabriel que está falando. Existem documentários sobre esse caso que especialistas no assunto dizem praticamente a mesma coisa, sabe? Uma pessoa dessa não tem cura, uma pessoa dessa é um risco para a sociedade brasileira. Eles podem vir a machucar outras pessoas. Diante a isso, eu quero saber a sua opinião. Me diga nos comentários o que você acha. Você acha que um cara desse, uma mulher dessa, tem condição de voltar ao mundo aqui fora? Bom, quero saber de você. O outro é que, pelo amor de Deus, hein, gente? As crianças pedem tanta ajuda assim, não são ouvidas por ninguém, nem por um órgão público que era para cuidar da segurança de crianças, nem por amigos, nem por familiares, sabe? Nem por pessoas na rua. Pô, meu, que isso? Ninguém ouviu as crianças. Isso é uma coisa que não pode acontecer, sabe? Olha o resultado final. As palavras finais que eu deixo aqui, sabe? As minhas considerações é que vamos ouvir as crianças. Tem tantas crianças que passam por maus tratos no nosso país, são abusadas sexualmente por familiares e muitas vezes por padrastos, sabe? Madrastas praticando maus tratos também. Isto, infelizmente, é uma coisa que acontece muito no nosso Brasil. Mas comenta muito aí, eu quero saber a sua opinião sobre todos esses questionamentos que eu fiz. Eu quero saber se você concorda comigo, se você discorda, defenda a sua tese. Eu quero que tenhamos uma interação legal aqui no canal Sombras na Escuridão. Antes de ir embora, que tal você adquirir uma caneca no canal Sombras na Escuridão? É muito simples, para ter a sua basta estar acessando o link que estará aí na descrição do vídeo, beleza? Então eu encontro vocês num outro vídeo de crimes, num outro vídeo de mistérios ou em qualquer outro vídeo do canal, beleza? Então falou e muito obrigado por ter me assistido até agora.